As reformas da tributação sobre o consumo e a renda, que não chegaram a ser aprovadas pelo Congresso no governo de Jair Bolsonaro, estão entre as principais propostas que podem ser votadas no início do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. Os principais textos em tramitação remetem a propostas que têm sido discutidas há pelo menos 15 anos, ou seja, desde os governos anteriores do PT, passando também pela atual gestão. Sobre os planos para a reforma tributária em 2023, nós vamos falar agora ao vivo com o economista Luiz Carlos Ongarato. Luiz Carlos, boa noite, bem-vindo à TV Pai Eterno. O novo governo do presidente Lula precisa da reforma tributária para cumprir as promessas que apresentou aos eleitores? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Esse tema é interessante porque creio que a reforma tributária, acho que é uma das poucas reformas viáveis para fazer durante esse governo. Para cumprir parte das promessas, né, principalmente relacionadas aí ao Pacto Federativo, à competitividade do Brasil, a voltar a industrializar e fomentar a abertura de novas empresas, sim, eu creio que seja um ponto fundamental para a gente ter um Brasil mais competitivo. E também essa simplificação de tributos facilita ali a vida de qualquer empresário. Agora, na sua avaliação, talvez mais política e econômica, mas mudança na tabela do imposto de renda, correção dessa tabela que está defasada há muito tempo, tributação de lucros e dividendos, taxação dos mais ricos. Isso passa no Congresso? E qual a importância desses 3 pontos para o ajuste da economia brasileira? Bom, a primeira questão que tu me pontuou aí foi a questão do ajuste do imposto de renda. A gente já tem uma defasagem já acumulada há muitos anos e isso precisa ser, de fato, corrigido, porque a gente está passando a tributar pessoas que não deveriam ser tributadas. É importante a gente ressaltar que o imposto de renda ele não tem como uma finalidade direta apenas a arrecadação, mas sim a combate à desigualdade social. E aí a gente vai respondendo a segunda pergunta, né? Quando a gente fala de uma necessidade de tributar os mais ricos, significa também que a gente tem uma parcela muito pequena da população ganhando muito. Então, para equalizar esses fatores, tudo isso é importante. Porém, né, a gente sabe que, de acordo com o projeto atual, já teve várias negativas aí no Congresso e no Senado. Então, provavelmente a gente vai ter uma via do meio. Creio que a gente não vai chegar ali naqueles R$5.000 que o presidente eleito tem falado, né, naquela faixa ali de isenção do imposto de renda. E também vamos ver como é que vai ficar a tributação aí de dividendos, especialmente ali das pequenas, médias empresas, aí, empresas do Simples Nacional, e provavelmente vão ficar de fora, né, para atender justamente uma questão aí de consumo e dinâmica aí para o microempreendedor. Agora, a reforma tributária é importante, não é só para o presidente eleito cumprir as promessas de campanha, não. É para fazer a economia do país girar. Talvez as pessoas não entendam isso, queria que você explicasse. Por que é tão difícil, com a tributação, a política tributária que nós temos no país, fazer o país crescer para valer? Bom, a primeira questão é a própria quantidade de impostos. É muito complexo o nosso sistema tributário. Tem impostos municipais, estaduais, federais e uma série de impostos. Isso acaba que é muito complicado para um pequeno empreendedor fazer isso. Além da gente ter aquela bitributação, até vezes tributos em cima de tributos. Então, é a primeira questão. A segunda questão também é uma questão orçamentária. Quando a gente determina que aquele tributo específico ele vai ser em cima daquele produto, aquele dinheiro referente àquele recolhimento de tributo ele já vai ter um destino. Então, a ideia de quando a gente coloca um único imposto, que é a proposta aí, já tramitando há algum tempo, há mais de 15 anos, como você bem pontuou, é de simplificar também a vida do empreendedor, assim como a nossa. Por quê? Quem é que consome e tem possibilidade ali de movimentar a economia? As pessoas da classe D, C, B, que de fato são os maiores consumidores. E a gente precisa dar mais poder de compra para a população. Então, é possível, na sua avaliação, garantir uma progressividade tributária
onde os ricos, ou seja, quem tem mais, pague mais imposto e sem prejudicar a produção, sem prejudicar, por exemplo, o agro, a indústria, é possível fazer isso de uma forma equilibrada, justa? Creio que sim, na minha visão, com certeza, porque a gente precisa equalizar, até mesmo porque existe uma tendência mundial e, inclusive, as grandes empresas, as grandes corporações já falam sobre isso, né? Essa necessidade de tributar grandes fortunas, grandes capitais, porque a gente tem visto que essa sucessão de crises tem acumulado muito dinheiro na mão de poucos. E a gente precisa, para ter uma economia mais saudável e um mercado consumidor ativo, que esse dinheiro seja melhor distribuído, principalmente para o micro e pequeno empreendedor. Luiz Carlos Ongarato, economista, nos ajudando aqui a entender esse desafio que é a reforma tributária, um desafio para o país e que promete ser enfrentado aí pelo novo governo e pelo novo Congresso. Muito obrigado, Luiz Carlos, por sua participação. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.